Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mercado da bola agitado e a gente vai conversar sobre todos esses assuntos. Miguel Ángel Ramírez, só no ano que vem? O Palmeiras tem que esperar por ele? E o Soteldo no Santos? Ele fica, mas pode ser vendido e ao mesmo tempo ficar até o fim do Campeonato Brasileiro. Vamos entender essa história? E o Fábio Santos, contratado pelo Corinthians. Por que será que o Timão contratou o lateral experiente e será que ele vai dar certo? Tudo isso nesse vídeo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando. Vamos juntos! Não está fácil contratar Miguel Ángel Ramírez, o sonho de consumo de vários clubes brasileiros a cada janela, a cada troca de técnico. O espanhol de 35 anos completará 36 na próxima sexta-feira, comandante do Independiente del Valle do Equador. O cara que surpreendeu a todos, né, na América do Sul ao conquistar a Copa Sul-Americana, ao fazer um trabalho de base muito interessante. Na verdade, ele foi contratado para isso no clube equatoriano, foi alçado ao profissional e de repente conquistou títulos, revelou jovens e mostrou esse futebol intenso e moderno que todo mundo quer desenvolver e que é uma realidade, só temos visto sendo praticado aqui no Brasil sob comando dos técnicos estrangeiros. E o Palmeiras quer estar inserido, né, nessa atualização do futebol. Eu não quero dizer com isso que os técnicos brasileiros não prestam, mas, gente, vamos olhar para a tabela do brasileiro. O Campeonato Brasileiro hoje é liderado pelos 3 clubes que têm estrangeiros no seu comando. O ano passado foi vencido por um técnico estrangeiro e o vice-campeão também era um gringo. O Palmeiras quer estar inserido nisso. E depois de Felipão, que não fez um mau trabalho, inclusive foi campeão, Mano Menezes, que nem dá para considerar, e na sequência Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras pelo menos embala isso de uma forma interessante. Quer contratar um técnico atualizado, de acordo com a expectativa que tem a torcida e o clube em relação ao estilo de jogo, que é um estilo mais ofensivo, de posse de bola, de intensidade, de pontas abertos, de movimentação, que é o que propõe o Miguel Ángel Ramírez. Não seria da noite para o dia, o elenco tem limitações, o elenco tem algumas... É um bom elenco, eu não sou daqueles que acham que o elenco do Palmeiras não é bom, eu acho que é melhor do que 16, 17 elencos do Campeonato Brasileiro, então poderia estar numa condição melhor, talvez fique ali abaixo do Flamengo com certeza, mas dá para comparar com o do Galo, não é melhor, é melhor do que o do Inter, por exemplo. O do Inter não é melhor e o Inter hoje lidera a competição. Ou seja, trabalho de técnico, como vem fazendo o Eduardo Cudê no Inter, para que esse grupo, que hoje apresenta um nível mediano, possa evoluir. Mas é preciso tempo também. Agora, o que está pegando? Segundo o PVC, o nosso Paulo Vinícius Coelho, o Miguel Ángel Ramírez está querendo ficar no Independiente del Valle até o fim, pelo menos da Libertadores, ao fim dessa temporada. Uma temporada bagunçada, que termina só em fevereiro e não tem pré-temporada. Já emenda março com os estaduais, por quê? Porque os jogadores já tiveram férias antecipadas, então não haverá tempo de preparação, ao mesmo tempo em que ele precisa algum tempo para implementar a sua metodologia. Vai esperar o Palmeiras? Os dois já se acertaram em tudo. E é bom que se diga, o Miguel Ángel Ramírez ele foi aberto e franco o tempo inteiro com a diretoria palmeirense, que foi até o Equador, num voo fretado, através do Anderson Barros, o diretor executivo, do Paulo Boazzi também, para negociar com ele. Ele tirou intermediários da jogada, queria falar só com o Anderson Barros, comunicou o seu clube, falou abertamente sobre a negociação com o seu clube. O Palmeiras também conversou com o Del Valle, eles se acertaram em relação a salário, impostos, o projeto em que ele gostou muito do projeto, porque, gente, Palmeiras é um dos clubes mais bem estruturados do mundo. Se você mostrar para qualquer profissional academia de futebol, o cara ficaria seduzido. Ele não ganha um alto salário, ganha 40 mil dólares lá, cerca de 200 mil reais. O Palmeiras teria oferecido 100 mil dólares, 500 mil reais. Ou seja, uma diferença significativa. Eu sempre tive a informação de que ele queria voltar para a Europa, de que ele não gostaria de pegar um outro time na América do Sul. Mas é óbvio, a gente está falando do Palmeiras, o maior campeão do Brasil, um clube com potencial para vencer títulos, as Copas, o brasileiro. Claro que tem potencial, tem elenco para isso também. E desenvolver um trabalho no Brasil dá uma enorme visibilidade, muito mais do que no futebol equatoriano, sabemos disso. Agora, foi um tapa na cara. É um tapa na cara dos dirigentes brasileiros, me perdoem a expressão, quando o Miguel Ángel Ramírez diz o seguinte: eu quero cumprir o compromisso com eles.
ele tem contrato até o fim de 2021. E quando ele diz, pelo menos eu gostaria de encerrar a Libertadores aqui, que é um projeto que eu já comecei, ou até o final dessa temporada, ele diz para os dirigentes brasileiros, eu cumpro meus compromissos. Eu levo a sério os projetos que eu começo e preciso finalizá-los. Porque o Brasil não faz isso. Vocês lembram, o Internacional fez isso com o Eduardo Cudê. Ele contratou o técnico do Racing que não quis vir para o Inter imediatamente assim que o Inter demite o técnico Odair Hellmann após a perda do título da Copa do Brasil, lá por meados de outubro. E o que faz o Inter? Amarra o Cudê para janeiro e contrata o Zé Ricardo para 11 jogos. Por quê? Porque precisava de uma transição, não tinha um auxiliar assim mais pronto, preparado para poder assumir aquela reta final do Campeonato Brasileiro e buscar uma classificação na Libertadores que veio só na pré, para esperar por um técnico em que o Inter apostava. E, até o momento, me parece que vem dando resultado. Então o Palmeiras precisa entender o que ele quer. Será que o Palmeiras vai aguardar pelo Ramírez? Se ele realmente for definitivo em relação a isso? Não, eu só assumo no ano que vem. Eu acho que deveria. Porque se o Palmeiras pretende, se tem na cabeça um projeto realmente, e entende que a sua filosofia de futebol é alinhada com o que pensa o Miguel Ángel Ramírez, coloca o Wesley Carvalho do time sub-20 ou o Andrei Lopes, que é um auxiliar técnico da comissão fixa, deixa ele até o final do ano. Ah, mas e se o time começar a cair muito na tabela e tal? Eu sei, a pressão vai ser forte, mas o clube precisa entender o que ele quer. Ou contrata um técnico tampão, como fez o Inter com o Zé Ricardo. Pega um técnico de uma linha mais baixa, evidentemente, que estaria disposto a entregar, a fazer essa transição com promoção de garotos, com análise de elenco, vai trocando ideia com o Miguel Ramírez para saber em que posições o time precisa contratar e ele desembarca aqui no ano que vem. Porque se resolver não contratar agora e for para o mercado, aí pode ser que o Palmeiras encontre muitas dificuldades. Eu acho que a gente precisa entender como esses caras tratam o futebol. Para mim é uma demonstração muito clara de um enorme profissionalismo que está dando esse cara ao Palmeiras. Coisa que o Palmeiras e outros clubes brasileiros não têm tido nessas constantes trocas de técnicos sem planejar o futebol, pela pressão que sofre da torcida e da imprensa. Eu faço meia-culpa aqui também. A gente bate muito quando os resultados não vêm. Mas eu tento, né? Tento ser o mais ponderado possível. Às vezes a gente cobra demais. E isso reverbera com o torcedor. E acaba tendo como consequência a mudança do dirigente pelo comando técnico. O Palmeiras precisava mudar? O Palmeiras não estava jogando bem com o Luxemburgo. Isso é um fato. Agora, precisa pensar aquilo que quer. E se quer o Miguel Ramírez, na minha opinião, deveria esperar por ele. Valeu? Jefferson Soteldo, venezuelano, destaque do futebol brasileiro há 2 temporadas, resolveu não aceitar a proposta do Al Hilal da Arábia Saudita. E olha que ele ia ganhar bem, hein? Quase R$1 milhão por mês seria o seu salário. O Santos, inclusive, já tinha acertado a venda, né, por $7 milhões. Teve um áudio vazado do presidente Orlando Rolo aí de que se não fizesse o negócio não ia conseguir pagar salário de jogadores. A situação é crítica financeiramente do Santos. Mas o Soteldo, vejam só, também nos dá um exemplo de profissionalismo. Ele não quer se esconder na Arábia Saudita e sabe que é um mercado que, apesar de bom financeiramente, não tem lá grande visibilidade. Ele quer ir para a Europa e tem idade para isso. O Soteldo é jovem, tem 23 anos, se não me engano. Então, ele preferiu ficar no Santos, pelo menos até o final do ano. Só que aí tem um negócio maluco, gente. O Santos adquiriu 50% dos direitos do Soteldo junto ao Huachipato do Chile. Isso porque, vocês vão lembrar, o Atlético Mineiro tentou comprar o jogador no início do ano, quando o Sampaoli chegou lá. Aí o Santos correu, porque tinha uma cláusula, né, que o Huachipato teria que vender essa parte ao Santos se outro clube se interessasse. O Santos foi lá e adquiriu 50% do Soteldo, para não liberar ele para o Galo. Só que nunca pagou. Nunca pagou nem a parcela do empréstimo e nem esses 50%. O Santos deve ao Huachipato $3,5 milhões. Inclusive, isso gerou uma punição na FIFA, a ponto do Santos não poder inscrever jogadores, né? Conseguiu naquele intermédio lá por conta da dívida do Kleber Reis com o Hamburgo. Aí conseguiu o Transfer Ban, que é a liberação lá, o mecanismo para contratar, só que quando a janela abriu na terça-feira da semana passada já foi impedido de novo. Foi naquele hiato
que o Santos conseguiu inscrever o Laércio e o Robinho. E o Robinho já desfez, né? Mas foi só naqueles 4 dias. Pois bem, o Santos deve 3 milhões e meio de dólares ainda para o Huachipato e não pode inscrever jogadores por isso. Agora o Huachipato, que ficou com os outros 50, quer comprar os 50% do Santos. Aqueles 50% que o Santos não pagou ao Huachipato. Por 1 milhão de dólares. É complexo. E perdoar a dívida dos outros 50%. Dos 3 milhões e meio de dólares. Vejam só. O Huachipato quer comprar os 50%, que é do Santos, que na verdade o Santos garantiu com o Huachipato sem pagar, por 1 milhão de dólares apenas. E perdoar aquela dívida. E aí o Santos conseguiria inscrever jogadores, ganharia 1 milhão de dólares agora na mão, e ainda o Huachipato emprestaria o Soteldo até o fim do Campeonato Brasileiro, até fevereiro. Ou seja, o Santos pegaria 1 milhão agora, não teria mais que pagar aqueles 3 milhões e meio de dólares, liberaria na FIFA a possibilidade de inscrever jogadores e ficaria com o Soteldo até fevereiro. Grande negócio, né? Obviamente, o Huachipato está sendo muito esperto nessa história, porque tá vendo que não vai receber, tá vendo que a situação do Santos é crítica e tá vendo que o Soteldo, que não quis jogar no Al Hilal, pode ter mercado na Europa na próxima janela. Então o que ele tá fazendo? Eu te pago esse 1 milhãozinho aqui, que tu tá desesperado, pago os salários, resolve o teu problema, passa a inscrever jogadores, eu perdoo a tua dívida, fico com o Soteldo e em janeiro ali eu vendo ele por muito maior, um valor muito maior. Na prática é isso, eu não sei se vocês entenderam, é complexo e é um negócio surreal. A verdade é que o Santos usou o Soteldo, está usando pelo 2º ano consecutivo sem pagar R$1 ao Huachipato. E aí o Huachipato tá querendo comprar para revender ali na frente por um valor muito maior, porque sabe que o jogador se valorizou. Esse é o futebol brasileiro. E o Fábio Santos está de volta ao Corinthians, já está regularizado no bid da CBF, deve reestrear com a camisa do Timão nesta quarta contra o Vasco, na verdade é uma tendência que isso aconteça. O Lucas Piton é um lateral muito promissor, hoje titular do Corinthians, o Sid Clay realmente não deu certo, vai embora em dezembro, o time precisava de um jogador da posição, mas por que foi buscar um jogador que não estava sendo utilizado no Atlético Mineiro, mais um, né, para poder reforçar o setor e tudo mais? Bom, vou dar minha opinião aqui, eu acho que foi uma grande contratação. O Fábio Santos, desde a época do Grêmio, eu acompanhei ele mais no Grêmio, né? Não no São Paulo, mas no Grêmio e depois no Corinthians. É um cara muito profissional e o torcedor corintiano sabe disso. É um dos maiores vencedores da história do clube, passou por um ciclo muito vitorioso. Mas passou, já tem 35 anos. Conforme a avaliação física dele, ele está super bem. Inclusive, me surpreende positivamente quando um cara, mesmo com um estágio avançado da carreira, mesmo já tendo conquistado tudo, se incomoda com a reserva. E é o caso dele, no Atlético Mineiro. É um cara que queria estar jogando e aceita o desafio de voltar para o Corinthians. Muita gente pode até pensar, poxa, o cara vai voltar para o Corinthians, já ganhou tudo. Pense o seguinte, o cara que já conquistou tudo pelo time voltar correndo o risco de manchar sua imagem que ele deixou lá atrás, eu acho que é um ato de coragem. Você voltar no momento em que o time não está bem, vive uma crise financeira, política, administrativa, técnica. O Corinthians realmente vive uma situação delicada. E o cara resolve voltar para o time que ele defendeu, que é ídolo, é um dos ídolos recentes, um dos maiores vitoriosos da história do clube. Eu valorizo esse tipo de coisa. E de novo, conheço o profissionalismo do Fábio, tenho certeza que ele vai agregar. Ele não foi contratado só para ser o lateral. Acho até que vai ser titular. Vai chegar como titular. E vai ajudar muito o Lucas Piton nessa transição. De daqui a pouco eles revezarem, jogar um jogo, daqui a pouco o Fábio pode ser utilizado no meio, daqui a pouco ele pode ser um lateral um pouco mais, ficando um pouco mais com o Piton aberto numa linha pelo lado esquerdo. Isso pode acontecer. O Fábio também foi contratado exatamente por essa blindagem ao elenco, que sofre hoje muitas críticas e que estoura sempre no Cássio e no Fagner, que realmente não estão numa fase muito boa, como todo time. O Fábio, ele, até por conhecer o clube, conhecer a torcida, ele vai agregar muito para os recém-chegados, para os jogadores da base, ele vai conversar muito no vestiário com esses caras e eu tenho certeza que ele vai acrescentar. Então eu acho que foi uma ótima contratação. Pode ser que a gente vai ter que ver o nível técnico dele, fisicamente a avaliação é muito boa, mas eu tenho certeza que ele vai agregar pela sua experiência, pelo seu conceito do clube, por tudo que ele já fez ali, eu tenho certeza que vai ser fundamental
para uma retomada do Corinthians, vai auxiliar o Wagner Mancini, aqui as coisas funcionam assim. Isso é importante, gente, você precisa ter jogadores assim no elenco. E o Cássio e o Fagner estão muito atingidos, assim, estão muito abatidos, inclusive. O Fábio também vai ajudar nesse processo, pelo menos é o que eu imagino. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de todas essas histórias do mercado da bola, negociações e tudo mais. Inscreva-se, eu volto na próxima. Tchau!